Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Vamos então falar daquilo que importa, vamos então ver qual é que é a utilidade do CCI, vamos ver coisas mais importantes, coisas que vão além das contas, vamos deixar as contas para lá, mas atenção, vamos deixar as contas para lá, mas tenham um TPC, tenham um trabalho para casa. Se na próxima semana não aparecer algum interesse pela vossa parte de que como é que se chega realmente ao cálculo do CCI, que é verdadeiramente um desafio, mas que é possível encontrar, então eu vou ter que o trazer. Bem, eu já sei que normalmente as pessoas querem o peixe já sem espinhas, eu sei, é muito difícil tirar as espinhas, eu também não gosto, cozinha não é a minha praia, mas a verdade é que têm que mostrar se realmente vos interessa e esses vídeos serviram também para perceber através das visualizações quem é que estava ou não estava interessado. Alguns de vocês poderão perguntar assim: Luís, eu já estive a investigar e cheguei à conclusão e já sei como é que se fazem aquelas contas. Afinal, não é assim tão complicado. Pois é. E então porquê é que deste aqueles passos que parece que não se relacionam muito com aquilo que tu partilhaste? Eu vou explicar. Porquê é que um pugilista corre? Porque é que ele treina sprints. Na verdade, ele também não vai ser maratonista. Na verdade, ele não vai fazer os 100 metros livres, não é? Portanto, aquilo que acontece é que um pugilista precisa de dar força às suas pernas para se apoiar de pé enquanto enfrenta o seu adversário. Ainda mais longe, vamos ainda mais longe. Porquê é que um jogador de futebol treina dentro de uma piscina? Porque é que há equipas de futebol que metem os jogadores a fazerem treinos físicos dentro da piscina. Se eles não vão nadar, eles vão jogar na relva. É verdade. Mas a verdade é que a piscina prende de tal maneira os movimentos que quando se vêem fora estão muito mais preparados. Aquilo que nós fizemos nos vídeos anteriores foi dar músculo ao nosso cérebro. Ou seja, os nossos bíceps, o nosso principal bíceps é o cérebro. E o cérebro precisa de estar desbloqueado para depois, noutras coisas, vão ver que se torna até muito mais fácil porque ele está fluido. É como se estarmos a lubrificar o nosso cérebro para que ele flua. Bem, enquanto isso, peço-vos que coloquem like, subscrevam o canal, reencaminhem para os vossos contactos e vamos então àquilo que interessa. Mas antes de passarmos àquilo que interessa, deixe-me explicar que eu desta vez trouxe a fórmula mais aprimorada para dar uma ajudinha já mais próximo daquilo que realmente é verdade. Então eu vou só rematar desta maneira. Desta vez temos aqui os pontos pivô, que vocês já sabem que era o M, eu substituí por pontos pivô. Também tenho aqui a média móvel simples, que é aquela que está aqui a azul, mas que também pode ser o somatório dos últimos 14, portanto, neste caso, sabem que o N aqui é 14, né? CCI configurado a 14. Pode ser, neste caso, a somatório dos últimos 14 movimentos dividido precisamente por 14. Também pode ser isso, daqui que está aqui o PP. Experimentem, para aqueles que gostam de programação, é experimentarem. Desta vez eu pus o 1,5%. Bem, e aquilo que também tenho aqui, desta vez, é realmente a parte que se deve usar nesta parte direita do denominador, ou seja, multiplica-se por uma fração, onde no numerador está o somatório de todos estes 14 movimentos, ou 20, ou 15, ou 30, aqueles que vocês façam, a dividir pelo número de movimentos que vocês escolheram, que por defeito, por norma, costuma ser 14, mas que vocês podem mudar. E isto é o CCI, que aqui está representado apenas como a função. Portanto, já têm mais uma pista. Acho que agora é muito mais fácil. Não se esqueçam que é módulo. Quer isto dizer que eu só quero saber qual é que é cada um dos movimentos, a diferença que existe. E quando falamos de diferença estamos a falar do sinal menos, que existe entre o preço e a média, mais o preço, a diferença do preço e a média, mais a diferença do preço e da média, e fechado sempre no módulo. Porquê no módulo, Luís? Volto a relembrar, o módulo transforma qualquer número negativo em número positivo. Quando é aqui que está por baixo da média, aquilo que nós queremos é saber apenas quanto é que se distancia e, por isso, pomos no módulo, porque isto é sempre positivo. Bem, já dei demasiadas pistas, não preciso dar mais nenhuma. Vamos então passar àquilo que interessa. Luís, então, vamos lá ver. Definitivamente, para que é que serve o CCI? Vamos lá então, definitivamente, passar
à parte teórica. O CCI não é mais do que uma medida da variação dos preços com relação à média estatística. Ou seja, a média é um indicador estatístico, ok? Daí que está aqui em azul, sempre por baixo ou por cima do preço, porque é uma média. E o CCI mede as variações do preço. Reparem, aqui variou esta parte, aqui variou esta, aqui variou um bocadinho, aqui também só um bocadinho. Portanto, é todas estas variações que aí está. Esta é a verdadeira finalidade do CCI. Se falamos de variações, falamos de volatilidade. Portanto, se falamos de volatilidade, falamos de velocidade. Volatilidade é a velocidade dos preços. Lá embaixo, no meu canal, estão vídeos que falam da volatilidade. As Bollinger Band, o ATR, que é o Average True Range, etc. Vocês já sabem, têm tudo essa informação, já estão mais preparados para compreender estes indicadores. E isto é a forma como eu trago os indicadores, é de maneira que os mais complicados vão sendo cada vez explicados mais à frente, porque faz sentido depois terem sido explicados outros mais simples. Portanto, é para isto que serve o CCI. O CCI não é mais do que algo que é baseado nos movimentos cíclicos do mercado. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que tentamos ver e perceber quais são os ciclos. Ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos de alta, ciclos de baixa. Portanto, se detectarmos os ciclos, estamos próximos de identificar o princípio e o fim de cada ciclo. Muita atenção aqui a um detalhe, que é: há muito tendência para se confundir e para se dizer que a análise técnica é para prever o que é que vai acontecer no futuro. E isso não é totalmente verdade. Também não é totalmente mentira, mas não é totalmente verdade. E é importante explicar que a estatística tem como objetivo explicar o que aconteceu no passado, para que com isso se consiga sentir o que poderá haver e ocorrer em eventos futuros. Eu dou um exemplo. Se em 75% dos dias de inverno se chove, é muito provável, se eu souber que 75% dos dias de inverno chove, sempre que estiver nublado ao início do dia, é muito provável que eu leve o guarda-chuva, independentemente de chover ou não depois, mas eu levo o guarda-chuva porque a maior probabilidade é que dê ocorra uma chuva, ok? Ou vento. É isso que serve a estatística. Depois há uma associação com a probabilidade, que é tentar-se prever se esse evento irá ocorrer ou não. Portanto, dizer que a análise técnica prevê e adivinha aquilo que vai acontecer no futuro não está correto a 100%. Porquê? Porque nós não temos que identificamos o princípio e o fim dos ciclos, e essa é uma das finalidades deste indicador, mas tentar adivinhar é algo que é proibido. Tentar adivinhar que aqui o preço vai cair, porque coincide com este máximo, a coisa não pode não correr muito bem. Tentar adivinhar que aqui o preço poderia vir a descer mais, porque o último suporte estava aqui neste nível, a coisa também poderá não correr muito bem. Portanto, tentar adivinhar é que é perigoso. Se algum de vocês já fez danças de salão, vai perceber e vai se lembrar que normalmente um dos erros comuns do nosso par da mulher é tentar prever e adivinhar o passo que nós vamos fazer a seguir para que a coisa saia bem, quando o correto é estar descontraída e deixar acontecer, para depois perceber o que aconteceu. Aqui não é diferente. O CCI, quando nós estivermos mais próximos de identificar o movimento e tentar ver onde é que foi o princípio e o fim desse movimento, fica mais óbvio que esse evento já ocorreu. Isto agora parece muito teórico, mas vocês já vão perceber. E eu vou começar por dar um exemplo. O CCI oscila em torno a zero. Se vocês pensarem e olharem bem, reparem que ele em torno a sempre a zero. Mais para cima, mais para baixo, já vamos detalhar, mas a finalidade é perceber que é em torno a zero. Então, se é em torno a zero, quer dizer que quando supera zero, indica uma tendência de alta, quando perde zero, indica uma tendência de baixa. É mais ou menos isto. Bem, é lá perto, então vamos falar das 3 principais utilidades do CCI. São 3 e vou identificá-las como 3. São elas: o momento, sobrecompra e sobrevenda, a segunda, e divergências. Bem, vamos começar pelo momento. O que é o momento? O momento é algo
que nos diz que o mercado ganhou momento. E quando o mercado está em baixa, o mercado perde momento. Portanto, a situação está no momento certo quando está acima do zero, e o momento certo para o CCI é o momento de alta. Quando está sem momento, está abaixo do zero. Em que isto muito se parece a outros indicadores que já vocês conhecem, que estão lá embaixo no meu canal, que é o indicador de momento, o próprio nome indica momento, e MACD. Qualquer um desses indicadores nos diz que quando perde a linha zero está sem momento, quando ganha a linha zero está com momento. Então podemos dizer que MACD e momento são indicadores substitutos nesta finalidade, nesta utilidade do CCI. Outro indicador muito parecido é o RSI. O RSI, quando está acima da linha 50 e começa a subir, indica força, que é o índice de força relativa. Quando perde a linha 50, perda de força, associado também ao momento. Bem, outra coisa que nós podemos aqui meter, e outro indicador que também pode ser bem substituto, é o ADX. Lembram-se do ADX, do mesmo criador do RSI? Pois o ADX, quando passa ali a linha entre 20 e 30, que normalmente está ali na linha dos 25, é a que eu mais utilizo, o mercado tem tendência. A diferença é que no ADX, passar 25 quer dizer que há tendência, mas a tendência pode ser de alta como pode ser de baixa. No CCI, por cima de 0 é de alta, por baixo de 0 é de baixa. Ok? Pronto. Passemos à segunda, sobrecompra e sobrevenda. Em que é que assemelha e quais são os indicadores que falam de sobrecompra e sobrevenda? O MACD poderá ser utilizado para sobrecompra e sobrevenda, mas eu prefiro dar aqui outras dicas, porque embora seja um indicador também substituto para questões de sobrecompra e de sobrevenda, a grande verdade é que o RSI também o é. O estocástico, vamos dizer que em movimentos de muito mais curto prazo, o RSI em movimentos de mais longo prazo e o MACD de médio prazo. Mas no CCI eu prefiro associar os momentos de sobrecompra a sobrevenda a algo como este que eu vou aqui exemplificar. Vamos aqui exemplificar, pegar neste mesmo gráfico e vejam, aqui nós tivemos uma linha reta e esta linha foi cortada precisamente nesta zona. Eu tentei coincidir em modo de exemplo, veja-se que ela perde esta pendente. Se formos comparar esta pendente com esta pendente, é simples compararmos que este traço é assim e este traço é assim. Eu diria que este traço poderia ter 45 graus de inclinação e este poderia ser talvez 30, perto disso. Logo, há associada a isso uma perda de volatilidade que coincide com o momento em que o preço atingiu níveis de sobrecompra, acusa um certo esgotamento, ok? E por isso começa a perder a sua inclinação. É uma das formas de olhar para isto, ok? Atenção! E como eu já disse, indicadores substitutos poderia ser estocástico, RSI, MACD, mas volto a insistir no seguinte, é que mais uma vez o CCI, que às vezes por engano eu chamo de CSI, comparo com aquela série policial, mas o CCI, na grande verdade, parece que desempenha um conjunto de funções que é muito se completa comparativo a muitos outros indicadores. Daí que ele é muito preferido por muitos dos, principalmente, novos traders, ainda que ele tenha nascido em 1980, ele ganhou grande destaque a partir do início do século, mas grande aceitação principalmente a partir de 2010. Aí sim muitos novos traders começaram-no a utilizar e a parametrizar. Bem, do que é que me resta falar de algo que é um terreno muito sensível, que é as divergências. Atenção, a terceira e última utilidade destas três mais importantes, que é o momento, ou vamos dizer, identificar novas tendências, new trends, alta ou baixa, sobrecompra e sobrevenda, o segundo. E terceiro, as divergências a entrar em areias movediças. Eu já estava a dizer o que é que ia sair, podemos nos enterrar. Porquê? Tentar adivinhar os movimentos que se antecipam, tentar adivinhar que o mercado nos oferece uma divergência para tentarmos prever aquilo que vai acontecer,
é um erro que é muito comum. Bem, então daí que vamos deixar a questão das divergências para os exemplos práticos, exatamente com os gráficos. Por último, o que é que eu quero aqui chamar a atenção? Bem, o que é importante aqui assemelhar é tentar perceber que o CCI se oscila em torno a zero, maioritariamente em torno a zero, e perceber e afinar se a sua média móvel, quando oscila em torno a zero, se coincide o momento em que o CCI sai de zero e o preço sobrepassa a sua média, ou quando perde a sua média, que coincide à perda de zero. Resumindo, e o que eu quero aqui detalhar é o seguinte: o CCI, quando está entre 0 e 100, está numa zona de alta. Quando está entre 0 e menos 100, está normalmente em baixa. Quando está para cima de 100, está em sobrecompra. Quando está abaixo de 100, está em sobrevenda. Aquilo que é importante aqui tentar perceber é que o CCI, maioritariamente, ele move-se, eu vou fazer aqui, ele move-se maioritariamente, eu até vou fazer aqui vários exemplos, ok? E até vou fazer assim. Ok. Pronto, eu até vou fazer assim e já vão perceber aquilo que daqui vai sair. Ele move-se maioritariamente entre 100 e menos 100. Em 80% das situações, o seu criador, este senhor, concebeu para que 80% dos seus movimentos deem entre menos 100 e 100. A grande verdade é que o mesmo não se pode dizer que tenha um limite mínimo nem um limite máximo por onde oscilar. Daí que eu faço aqui o símbolo do infinito, apenas teoricamente. Embora ele oscile entre 100 e menos 100, a verdade é que acima de 100 ou abaixo de menos 100 está em sobrecompra ou em sobrevenda. Mas há quem prefira usar o nível de menos 75 e de 75. Ainda que eu tenha nos cálculos anteriores feito 67, a verdade é que isto foi uma referência para começarmos a trabalhar a fórmula que iremos afinar depois de ver aonde nos leva a vossa investigação. Outro aspecto que eu se calhar quero aqui focar e que é muito importante trazer é que normalmente por que níveis se movimenta este indicador, o CCI, no caso do Forex e no caso das ações. Vamos usar maioritariamente estes e vocês vão perceber um dado que dá aqui muito curioso. Para ações ele oscila entre menos 150 e 200. Ok, e para Forex, contrariamente ao que poderiam pensar, oscila entre 100 e 150. Em média, atenção, em média, e vocês dirão assim, mas a sensação que eu tenho, que é uma percepção errada, é de que ele oscila mais no Forex do que nos estoques. Está errado. As ações têm claramente mais volatilidade. O que acontece é que a maioria das plataformas permitem uma alavancagem maior nos pares de divisas comparativamente às ações e fica uma falsa sensação de que o mercado é mais volátil no Forex. Mas na verdade não é. Bem, fica aqui como trabalho de casa afinarmos a fórmula. Eu acho que já estão dados todos os indicadores, todas as dicas que eram possíveis. Eu acho que vocês já conseguem lá chegar. Se estiverem entusiasmados, força nisso. Se não conseguirem, eu estarei aqui na próxima semana para definitivamente não esmaçar muito e trazê-la, ok? Bem, eu espero que tenham gostado, subscrevam o meu canal, coloquem like e não se esqueçam, na próxima semana vamos então definitivamente fechar o assunto da fórmula, porque vamos passar para os gráficos, vamos configurar, parametrizar, programar e trabalhar, fazer testes sobre este indicador. Um beijo a todos!